Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de biologia. Estamos ainda aí no campo da botânica, falando sobre transporte. Hoje o transporte aqui é sobre a seiva elaborada, isso mesmo. A seiva elaborada é a substância produzida e transportada, tá, no vasofloema. Ela é produzida durante a fotossíntese, porque ela é rica em glicose, e ela é transportada pelo vaso especificamente chamado de floema. Esse vaso, galera, também pode ser chamado de Liber ou vase liberiana. Fique atento a isso, porque esse termo cai bastante. Ele conduz o que nós chamamos de seiva elaborada ou seiva orgânica, que nos dá a ideia de, justamente de substância orgânica, que é uma substância muito rica em energia, que é a glicose. E ela é elaborada no momento da fotossíntese, lá nas folhas. A composição, principalmente sacarose, que é o açúcar específico, é um disacarídeo, tá? É formado ali por uma molécula de glicose e uma outra molécula assim chamada de frutose, né? Então você tem ali a frutose e a glicose formando um disacarídeo que você vai chamar de sacarose. E ela é dissolvida em água, tá? Então ela é toda dissolvida em água, essa glicose, dissolvida em água ali, que no caso será distribuído pela planta como um todo. Agora veja bem, existem células específicas que formam o vasofloema ou Liber. Então o vaso em si, né, vamos supor que esse seja o vaso. Tá? O vaso em si ele é formado por um tecido constituído de células específicas que já foi cobrado em vestibular. Essas células são de dois tipos, são células condutoras. Elas são chamadas de quê, né? Elas são células condutoras conhecidas como elementos crivados. Então, quando você ouvir o termo elemento crivados, estamos falando de células que compõem o vaso conhecido como floema. E essas células são de dois tipos. Preste atenção nisso. A célula crivada ou células crivadas, tá? E outras células são as células chamadas de elementos dos tubos crivados. Isso mesmo, são chamadas desse jeito. Parece um pouco estranho, mas é dessa forma que elas são chamadas. Vou repetir. Células crivadas e células do elemento dos tubos crivados. Esses são os dois tipos de células condutoras que compõem o vasofloema. Tá? Os elementos de tubos crivados, que são um dos dois tipos de células, estão intimamente ligadas, tá, às células companheiras adjacentes. Eu já vou falar delas. Tá? O nome dessas células está ligado ao fato de que elas, né, têm nesse material, nesse tecido, você vai encontrar poros. Então aqui, o nome dessas células está ligado à presença de pequenos poros conhecidos como os crivos. Então, como a célula é toda porosada, se eu pudesse desenhar aqui para vocês rapidamente, seria assim, ó. As células seriam alongadas, elas são células alongadas, tá? São células alongadas, são células que são desprovidas de núcleo, tá? E são formadas por um tecido de sustentação chamado parênquima. Então, quando você olha para a célula, é uma célula bem alongada, parece um tubo, e ela é cheia de buraquinhos, assim. Cheia de buraquinhos. Esses buraquinhos são poros, que tecnicamente na botânica a gente fala de crivos. Então é o fato delas terem esse formato, essa anatomia, né, de serem todas formadas por crivos, que dão a elas esse nome tão específico, ou seja, elementos crivados e células crivadas. Tudo bem? Esses poros, ou crivos, melhor dizendo, facilitam o transporte da água, né, da água para dentro desse tubo chamado floema, que eu já vou explicar. Aí voltando para cá, lembra das células companheiras adjacentes? As células companheiras adjacentes não são células que produzem e nem muito menos conduzem a seiva elaborada. Vou repetir, elas não conduzem seiva elaborada e elas não produzem seiva elaborada. Qual é o papel delas? Elas auxiliam o quê? Auxiliam o floema, ou seja, o floema, a conduzir a seiva elaborada. Ou seja, sendo bem específico, bem objetivo, as células companheiras adjacentes não produzem a seiva elaborada, mas auxiliam na condução dela. Tá? Não produzem nem conduzem, mas auxiliam na condução. Elas são muito importantes. Tá? Outro ponto importante aqui, a chamada teoria de Mush.
A teoria de Murch, tá? Ernest Murch foi um cientista que explicou como a seiva elaborada, ela era conduzida, ela é, né? Conduzida dentro do floema. Porque, como eu acabei de falar, o floema é um vaso que conduz seiva elaborada que é rica em quê? Em glicose. Então, você precisa lembrar que essa glicose é produzida lá em cima na planta, nas folhas, certo? Lá nas folhas. Então, quando as folhas produzem a glicose, essa glicose tem que chegar a todas as partes da planta. É aí que entra o papel do transporte de seiva elaborada pelo floema, trazendo essa glicose lá da folha, passando para todo o caule e para todas as raízes, chegando a todas as partes da planta. Deu para entender? Então, ele explicou como essa seiva ela é conduzida dentro do floema por uma questão de pressão. Então, aqui, ó, a pressão da seiva no floema é maior do que a pressão atmosférica. Isso mesmo. A pressão dentro do vaso floema é maior do que quando comparado com a atmosfera. É bem maior. Aí como é que a coisa se conduz? Como é que ela acontece? Agora preste atenção nisso, que isso aqui é bem importante, tá? Você tem o floema, que é um vaso, que conduz a seiva elaborada rica em glicose. Mas você também tem um outro vaso, lembra? Que é o xilema, que é rico em água, em sais minerais. O vaso floema ele é muito rico em glicose, e a glicose para a gente é tecnicamente o que nós chamamos de quê? De soluto, lembra? É soluto. Glicose é soluto. E a água é solvente, né? Então o que a gente aprendeu no transporte? No transporte a gente aprendeu o quê? Que quando a gente fala em osmose, tem que vir à sua mente o transporte de água. Então, osmose é transporte de água, de solvente. E o transporte de água, chamado osmose, a gente aprendeu que é o quê? Do meio, né? Vamos botar aqui, ó. Mais e aqui menos. Tá? Você vai entender agora. Essa região aqui, que é o xilema, esse vaso xilema, é o meio menos concentrado de soluto, que é a glicose. Você concorda comigo que dentro do vaso xilema não tem glicose? Então é o menos concentrado de soluto. Já o vaso floema é o meio mais concentrado. Então a gente aprendeu que a osmose ocorre o deslocamento da água, aqui ó, deslocamento da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Botei a seta aqui, ó. Sacou? Então o que acontece? Murch nos ensinou o seguinte, que a água sai do xilema, pelos poros que existem lá no vaso xilemático, passa para o vaso de floema, né, que é um vaso também todo porosado, por causa das células, lembra? Por um deslocamento conhecido como osmose, que é do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Porque a planta, vamos colocar entre aspas aí, a planta entende assim, se aqui tem mais soluto, então a água tem que sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, na folha. Aí ocorre uma pressão osmótica. Essa pressão osmótica é aquela pressão que eu te falei, que existe dentro do vaso, né, do floema, que é bem alto. Então, o vaso floema tem uma pressão maior do que o vaso xilema. Então, ocorre um deslocamento da folha em direção ao caule e depois em direção à raiz. Esse deslocamento é porque a pressão dentro desse vaso é muito grande. E é isso que acontece. Então, resumindo, vamos recapitular até esse ponto. A água sai do xilema, passa para o floema, e arrasta, por uma questão de pressão osmótica, essa glicose para todas as partes da planta que precisam desse material energético. Por quê? Por que elas precisam? Porque o caule e a raiz não fazem fotossíntese. São duas partes da planta que não são fotossintetizantes, não produzem glicose. Já a folha, ela é produtora, ela produz glicose. Ela é produtora de glicose. Então, se a folha produz a glicose, essa glicose precisa ser deslocada pelo floema por uma questão de pressão osmótica até o caule e a raiz para nutrir essas áreas da planta. Em contrapartida, a glicose que não está presente aqui será consumida. Então as regiões do caule e a raiz consomem a glicose que foi produzida pela folha. Em contrapartida, né, como o xilema ele absorve através das raízes a água e os sais minerais, toda a água absorvida pela raiz vai ser deslocada para o floema
para que esse possa trazer essa glicose para essas regiões. Você entendeu o que eu acabei de falar? Então acontece o seguinte, é uma troca. A água absorvida pela raiz chega até o vaso xilemático e parte dessa água passa para o floema, que se mistura a glicose e arrasta essa glicose para as regiões do caule e da raiz, para que essas regiões possam consumi-la. Então é uma troca. Enquanto que a glicose é produzida pela folha e consumida pela raiz e pelo caule, a raiz absorve a água que vai ser utilizada no deslocamento dessa glicose, começando lá na folha para o resto da planta. Foi isso que Ernest Mach nos mostrou, nos ensinou quanto ao deslocamento da seiva elaborada durante esse processo. Tá? Ou seja, resumindo, existe uma pressão osmótica dentro do vaso floema que é maior do que a pressão osmótica dentro do vaso xilema. Por que ela é maior? Porque ela é muito rica em soluto. Como ela é muito pobre em soluto, ocorre um deslocamento por osmose da água do menos concentrado para o mais concentrado, arrastando essa glicose das folhas para as regiões não fotossintetizantes chamadas caule e raiz. E esse ciclo fica acontecendo constantemente. Beleza? Espero ter conseguido te ajudar. Aguardo vocês numa próxima aula. Grande abraço.